Oi, Marcos. Oi, Tim, tudo bem, querido? Tudo bem. Bom te ver. Bom te ver também. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? De nada, é um prazer estar com você. Como é que está a família? Tá bem, graças a Deus. Estamos aqui isolados em Barueri. É, as crianças aqui. Tá bem, tá bem. Mudou a Você tem rotina bastante, uma né? agora? Hã? Você tem mais que uma? Tem dois. Eu tenho que tá com 4 para fazer 5 e uma menininha de 1,5. Ah, que coisa. Eu me lembro do primeiro. É, Ah, que... eu lembro quando eu fui para Florianópolis, né? Deve fazer uns 3, 4 anos, talvez até Isso, isso, né? isso. E a gente pôde dar uma volta na praia, conversar um pouco. Muito bom, viu? É, Obrigado, foi. viu, querido? Obrigado por você estar aqui, poder conversar nessas conversas pastorais que estamos tendo. Deixa eu fazer uma abertura aqui oficial Ok. para a turma que está com a gente. Se você está chegando agora, primeira vez, não conhece as nossas lives, nós já estamos na 17ª live. Então, todo dia, de segunda a sexta, nós temos às 11 horas da manhã um bate-papo com algum pastor, missionário, missionária, amigos nossos, para discernir o tempo que vivemos, para trazer uma palavra de pastoral, expor a Bíblia um pouquinho em alguns versículos que tem falado com a gente e uma oração. Isso a gente faz porque a gente acredita que está na hora de estarmos perto de você e também porque eu queria mostrar ou indicar alguns amigos dessa caminhada que na quarentena vale a pena você seguir e também estar junto. E o Tim, eu quando estava no seminário, em 99, 2000, eu li alguns livros dele e depois a gente pôde se conhecer e é uma da grande alegria, um dos primeiros livros de teologia de meio ambiente que eu li com mordomia, lembra? Eu não sei qual que é o tema que tem, porque eu já vi mudar várias vezes a capa. Foi um livro que você escreveu. Qual que é o livro? Qual que é o nome que tá? Você lembra desse? Que mordomia, meio ambiente. A criação, que é um e-book lá do Ultimato, mas pode ter, mas naquela época teria que ser trabalho, descanso, dinheiro, talvez, que o primeiro capítulo era sobre mordomia. Exatamente. Trabalho, descanso e dinheiro. Foi um livro que eu acho É. que meu irmão usou para dar aula e a gente leu. Foi muito bom. Naquele... E você, como é que você está nessa quarentena? Como é que você estava fazendo? É, hoje a gente brinca que é a CDC, né? Antes do corona, como é que estava a sua vida? Qual era a sua rotina antes do corona aí? Olha, Marcos, o ano passado foi bastante corrido mesmo. Engraçado, eu me aposentei, assim, entre aspas, em 2016. E desde então, acho que eu nunca estava tão ocupado. Mas o ano passado viajei muito, foi 5 vezes para países diferentes no exterior, viajava 3, 4 vezes por mês. E realmente cheguei à conclusão, Deus falou comigo, fica mais calmo, gasta mais Fique em tempo com a casa. família, fique em casa. E eu tive um compromisso na Espanha, em dezembro, em João Pessoa, em janeiro para fevereiro. E no final de fevereiro nós fomos ver a família lá em Carolina do Norte. E meu pai faleceu nesta ocasião, pude estar com irmãos e com família deles, então foi uma experiência muito boa. Cheguei no dia 10 de março com a intenção de sair uma vez por mês. E poucos dias depois veio a quarentena. Então, veio no momento. Na verdade, eu já estava com ideia de fazer isso e se tivesse algum deslizo, certamente Deus fechou as portas. Agora, quando você viaja, geralmente é uma palestra voltada em qual área? Olha, Marcos, durante anos e anos e anos eu levantava a bandeira missionária, e isso ainda é a minha bandeira, especialmente a perspectiva bíblica, a teologia bíblica, essa é o arroz e feijão de cada dia. Mas ao longo dos anos, especialmente nos últimos 15 anos, eu me preocupava cada vez mais com a questão da criação.
e vi que a nossa missão em relação à criação de Deus não está recebendo o respaldo que precisava, e a situação do planeta cada vez mais grave, cada vez mais grave. Então, comecei a focar cada vez mais esse assunto, e isso acabou fechando portas para mim na área missionária. Tem pessoas que acho que foi por um exagero, mas essa é uma convicção que Deus tem me dado, que eu estou procurando entender cada vez mais as escrituras a respeito e ver qual é o nosso papel como povo de Deus em meio de um planeta, né, que está doente. Na verdade, o coronavírus acaba tendo alguma coisa a ver, porque assim a superpopulação, mudanças na alimentação, muitos acham que tudo isso começou com uma sopa de morcego, né? Então, mudanças muito pequenas, às vezes de meio grau centígrado, na média do planeta, é o suficiente para facilitar e divulgar epidemias. O ano passado, eu até li um livro de um dos peritos mundiais na área, o nome dele é McMichael, faleceu alguns anos atrás e trabalha naquele painel intergovernamental para mudanças climáticas das Nações Unidas. E basicamente escreveu um livro olhando para trás, vendo o vínculo entre pequenas mudanças, estilo de vida na alimentação e o surgimento de epidemias ao longo da história. E esse livro que ele escreveu 3, 4 anos atrás já estava prevendo que o nosso mundo que a gente está passando agora, que nós realmente acho que a ficha caiu para muita gente, né? Que isso faz parte desse planeta, do mundo que a gente vive. Isso vai fazer parte da nossa rotina agora. Qual que é o nome do livro, querido? Deixa eu ver se eu acho aqui no Kindle, enquanto a gente conversa aqui. Em 2012, eu comecei... Eu vou por essa área nosso papo, tá? Depois a gente entra um pouco mais no corona. Mas em 2012... Eu e o Rafael Detrich, um amigo meu, era estudante meu, né, aluno do seminário, a gente decidiu começar um movimento, um festival, para atrair pela música, né? Mas a gente queria fazer o meio ambiente. Eu acho que até entrei em contato com você na época, e era rock, reino e sustentabilidade. Então, por 6, 7 anos a gente fez isso, mas é impressionante o desinteresse do povo cristão, e não só o desinteresse, a ignorância. Para eles, a teologia do que Deus vai destruir tudo e que tudo tem que ser... Se a gente destruir um pouquinho mais rápido, Jesus volta até mais... Em vez de ser assim, enquanto a gente falar o evangelho para todo mundo, Jesus volta, a teologia, às vezes, cristã se a gente ajudar a destruir um pouco mais esse planeta, Jesus vai voltar mais rápido, porque daí a gente antecipa o apocalipse. É quase isso, antecipa o apocalipse. Então, assim, eu lembro que a gente punha muitas seminários durante o dia, tudo, e o interesse era mínimo possível. Então, primeiro que a dificuldade foi de achar gente que fala sobre isso. Tem você, tem a Marina Silva, tinha mais algumas pessoas, mas eram muito poucos. O Valdo Ramos, mas eram muito poucos. E a gente não tem também ou tinha poucos do aspecto mais conservador, vamos dizer assim. E aí era difícil chamar pessoas, era difícil ter interesse. Por que você acha que os evangélicos no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil não tem nenhum, ou pouquíssimo interesse nesse tema da criação? Sendo que Deus gasta muito tempo. E eu estava lendo agora na Páscoa, Paulo, o tempo todo volta para o tema criação ou adâmico para falar de Jesus. Então, assim, a ressurreição é uma nova criação, né? Eu estava vendo o N.T. Wright falar que a ressurreição é a nova criação. Ele está falando da Bíblia, é lógico. Claro, claro. Na verdade, você acertou em 2 pontos
que impede, dificulta essa conversa, que faz parte da nossa herança evangélica. Uma é nosso conceito do fim dos tempos, né? Escatologia, e o outro é um dualismo no qual a gente lida a vida toda, né? Entre o material e o espiritual. A gente está sempre a favor do espiritual e o material parece coisa de Satanás, né? Mas o que me encanta nesse assunto é a riqueza da perspectiva bíblica. E eu mesmo fico surpreso, cada vez mais surpreso, Timóteo, por que você não viu isso antes? Que a gente tem uma leitura dessas escrituras que a gente não enxerga. Nós falamos muito no nosso meio que Deus é um Deus missionário, né? Deus se preocupa com o mundo. Mas que missionário é esse Deus? Porque, bem da verdade, a nomenclatura que é usada para Deus ao longo das escrituras são palavras como Deus criador, Deus redentor, sim, né? Deus justo, compassivo, mas Deus criador tem um destaque grande. E um dos motivos é porque ele ama a sua criação, não abre mão da sua criação. A primeira aliança que aparece nas escrituras, que é com Noé, deixa muito claro que ele jamais vai abrir mão da sua criação, não só da humanidade, mas de toda a sua criação. E como você falou, pessoas como N.T. Wright, outras pessoas têm nos ajudado a entender que o que Deus faz em Cristo Jesus é restaurar nosso relacionamento com Ele. Isso certamente fala de uma transformação interior, mas essa transformação interior, ela só vai se concretizar, a nossa salvação plena, completa, do ponto de vista neotestamentário, quando nós recebemos os nossos corpos ressurretos. Ou seja, o material tem a ver com nossa própria salvação. Deus está resgatando a criação que ele tanto amou. E que os salmos declaram incansavelmente, né, que amam a Deus. Não sei se vai dar certo aqui, mas esse é o... Mudou. Mudou. Deixa eu ver aqui. O livro. Deixa eu ver aqui. O nome dele é Michaels. Aqui, ó. Dá para enxergar? Dá, ele tá espelhado, mas é Climate Change. What? Climate Change and the Health of the Nations. É porque tá espelhado. Eu tô em inglês e lendo ao contrário, hein? Tá igual hebraico. Pô, mas isso é bom, né? O Anthony McMichael. E o subtítulo é Fomes, Febres e o Destino das Populações. E este é um perito mundial. Aliás, ele é o perito mundial. Ele é cristão? Hã? Não. E é interessante como as pedras estão clamando, né? Quero fazer... O interessante é porque o que eu estou vendo, Marcos, eu estou medindo minhas palavras agora, né? É que nós cristãos não estamos ouvindo o clamor das Escrituras. Então, Deus está levantando cientistas. O interessante, o que parou o mundo agora, e o que fez nós todos reagirmos, são análises do campo da ciência, da área da saúde. Inclusive, a grande controvérsia na televisão, nas notícias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, especialmente esses dois países, né? Essa tensão entre a perspectiva política e a perspectiva científica. E, às vezes, cria uma tensão. E a gente está vendo o valor de algo que vem do âmago da fé cristã, que é a ciência. Que em Gênesis 2, nós recebemos a incumbência de nomear as coisas, dar nome para as coisas, né? Isso, taxonomia, é o primeiro passo da ciência. Ciência nasce como incumbência de Deus. É claro que a ciência
tem gente crente, tem gente não crente, tem gente ateu, tem de tudo, né? Mas a ciência em si já é uma voz que a gente precisa escutar. E, de repente, Deus está usando esse momento para a gente poder ouvir e voltar às Escrituras, fazer uma leitura com uma nova cabeça. Marcos, pensa bem. Estava pensando nisso hoje de manhã. Quando a gente está no seminário, a gente lê perspectivas teológicas e bíblicas que mudam, né? De 3 em 3 décadas, a ficha cai e nós temos uma nova maneira de enxergar as escrituras. Não é verdade? Assim, a gente não vê as coisas hoje da maneira que a gente viu nos anos 70. E nos anos 70 já viu coisas de maneira diferente dos anos 40, 50. Então, sempre estou perguntando para mim mesmo, né? O que a gente não está enxergando hoje? O que nós não estamos enxergando hoje? E quando eu penso que essas escrituras dizem a respeito de Jesus em relação ao plano de Deus, que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Isso é uma declaração da soberania de Deus sobre a criação toda. E que isso é uma declaração que tem um destino divino. Quando Paulo diz que a criação, não a nova criação, em Romanos 8, ele não usa essa nomenclatura kainiketesis, ele fala a criação aguarda a libertação. Olhando para nós que estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, a ressurreição corporal. Então, de novo, né? A promessa de salvação para nós é uma promessa que envolve a criação toda. Nós lemos em capítulo 1, Deus na cruz derramou para reconciliar não só todas as pessoas, não só todos os povos, mas todas as coisas que estão no céu e na terra. Então, a gente não tem visto essas coisas. Ou nós visto e não temos registrado, não temos parado para pensar o que isso significa. Ou a gente tem ouvido de outros, isso deve ser uma salvação universal, e isso nós rejeitamos, que a gente sabe que o julgamento acompanha a redenção. Mas são coisas para a gente ponderar. Você falou uma coisa que para mim aqui martelou. Que geralmente a gente pensa, ou a gente vai para a Bíblia ou vai para a ciência. Ouve um, ouve outro. Mas o que você disse é o seguinte, não, os cientistas estão sendo levantados porque a gente não está lendo a Bíblia, não é porque a gente não está estudando ciência. E é exatamente isso. Se a gente começar a reparar no texto, a gente vai começar a ver o que Deus está revelando no texto, mas que a gente, na verdade, decidiu tapar os nossos olhos. A gente está vivendo a vida como se os recursos fossem infinitos, se não precisasse ter nenhuma responsabilidade, não tivesse nenhuma mordomia. Aliás, é o fruto do pecado. Você viver como se ninguém precisasse de você, só você mesmo. Agora, tem um cara que eu li, que você deve ter lido, minha esposa é geógrafa, né? Por formação. E, assim, de vez em quando sobravam uns livros aqui, eu pegava. E teve um livro que mexeu muito comigo uns 10 anos atrás, que é A Vingança de Gaia. É um livro famoso chamado do James Lovelock, que ele falava o seguinte, que primeiro a tese que uma tese, ele não é cristão, mas a tese é que o planeta, assim como nós somos formados por várias coisas vivas dentro da gente, formam um ser, o planeta Terra, ele nomeia como Gaia, a deusa Gaia, porque é um ser que está todo em volta. E aí ele põe o seguinte, que é um pensamento infantil de que o ser humano iria destruir a Terra, né? Na verdade, é o seguinte, quando a gente tem um elemento estranho no nosso corpo, o nosso corpo fica com febre, e aí a gente elimina a bactéria, o vírus que estão, mas a gente vai lutar com todas as nossas forças para sobreviver. E aí ele coloca no final do livro dele, que me impactou muito, ele falou, a gente achar que a gente vai destruir a Terra é um achado muito egoísta,
fruto adâmico, né? Aqui já sou eu adaptando, de a gente achar que a gente pode isso e que, na verdade, o planeta Terra que vai nos destruir se a gente não tomar cuidado. Então, e aí, quando vem um vírus desse, eu fico me perguntando para você, que é uma pessoa que estuda muito sobre isso. Essa é a vingança da criação, né? Eu não vou chamar de Gaia porque é uma deusa pagã, mas essa é a vingança da criação? Ou, na verdade, não é bem assim que a gente pode ver? Isso é mais uma visão de um cientista tentando. E aí eu estou entrando já no corona, né? Para saber um pouco disso, não como a praga de Deus, mas como Deus tirando a mão e falando: eu vou deixar você a sua própria sorte, planeta. Se vocês querem seguir esse caminho. Não deixe de o Marcos, porque pensa num nível individual. Na verdade, você usou essa analogia, né? Mas individualmente, Deus também nos deixa. Quando a gente quer pecar, ele nos deixa. A gente vai no pecado. Faz parte, né, do processo todo. Então, eu vejo o que está acontecendo, por que exatamente a gente não pode, assim, fica difícil a gente dizer por quê. Uma das... Deixa eu... Já que a gente está falando de recursos, porque acho que isso é interessante para a plateia, né? Talvez você saiba, né? Estou preocupado com esse assunto há uns 15, 20 anos. Mas o ano passado, acho que foi o ano passado mesmo, eu entrei num outro patamar através da leitura de um outro livro que as pessoas conhecem. Inclusive, eu li em março, chama A Terra Habitável, de David Wallace Wells. A Terra Inabitável. Eu li em março, tinha acabado de sair em inglês, eu li cantado que ele citou todas essas últimas décadas e citando mudanças e comecei uma atrás de maior conhecimento. Por isso li aquele outro livro do Michaels, etc. Comentei com Marta, minha esposa. Disse: Marta, esse livro é tão importante, vai sair em português esse ano, com certeza. E saiu em julho do ano passado, A Terra Inabitável. Começou com um artigo no New York Times, que teve o maior número de visualizações da história do New York Times. Então, foi tão importante que o livro foi escrito. E daí isso começou esse processo. Eu já tinha, mais ou menos por acidente, no ano anterior, Marcos, fique comigo só um pouquinho, né? No ano anterior... Quando eu olho aqui, eu estou pesquisando o que você está falando. R$42 na Amazon. Quando eu estou aqui, eu estou com o computador, eu vou botar mais perto aqui. Eu estou te ouvindo e eu já tô aqui, ó. Tá me ajudando. Pegando essas referências. Tá me ajudando. Mas daí, em 2018, eu lancei um livro que chama O que é Igreja Missional. Aquele livro eu escrevi porque é um assunto muito atual, igreja missional, todo mundo interessado, nova maneira de ser igreja, etc. Muito apropriado. Mas eu estava sentindo falta de embasamento bíblico, salvo o livro do Michael Goen, que nos traz muitos bons subsídios bíblicos. É recente. Mas mesmo com Michael Goen, ele dá abrangência, aquela visão bíblica geral, de Gênesis e Apocalipse, coisa que eu fazia em outros livros anteriores. Mas me ocorreu, será que nós não temos exemplos no Novo Testamento de igrejas missionais que poderiam servir de exemplo? E assim que começou esse projeto, pesquisei as igrejas de Tessalônica, de Filipos, de Jerusalém, de Roma, assim diante, e escrevi o livro. Uma das surpresas, quando escrevi o livro, pesquisei, eu queria tentar chegar na essência de uma igreja missional no Novo Testamento. É uma coisa que nenhum de nós vamos conseguir, mas tentei, né?
cheguei a dois princípios. Um é a graça contínua. Nós, especialmente no meio reformado, levantamos muito a doutrina da graça, mas na prática acaba sendo o momento da salvação e a gente não vive pela graça. A gente é salvo pela graça, mas não vive pela graça. E se a gente vive pela graça, nós temos mais possibilidade de ser missionais. Pronto. O outro era tão simples, eu até passava vergonha de passar isso adiante. Outro princípio, o amor concreto. A igreja missional expressa o amor concreto. Na pesquisa, o que eu aprendi? Aprendi que durante os primeiros 300 anos da vida da igreja, a igreja passou por duas epidemias, no ano 160 e no ano 231. Cada vez durou uns 10 anos. A primeira era varíola, a segunda a gente não tem certeza o que era. Mas, de qualquer maneira, a reação da igreja durante essas epidemias fez com que a igreja cresceu exponencialmente. Não foi o propósito da igreja, estava querendo apenas cuidar das pessoas doentes ao seu redor. O que a igreja... O que era diferente naquela época? Por que os cristãos agiram de modo diferente? Os cristãos, é importante dizer isso na Páscoa, eles tinham uma crença muito estranha para os romanos, para os povos do Império. Eles eram um Deus que se fez homem, que morreu, que sofreu, e que nós deveríamos seguir o seu exemplo. Isso era inimaginável nas culturas romanas naquela época, gregas romanas. Um Deus que sofre, um Deus que... E nós devemos fazer o mesmo, de estar disposto a sacrificar as nossas vidas em pró dos outros. E é basicamente isso que a igreja viveu durante aqueles primeiros 300 anos. De uma maneira que dificilmente vamos conseguir fazer hoje, porque eles receberam as pessoas dentro das suas casas, morriam junto com aquelas pessoas, mas também ganharam uma simpatia que ninguém podia mensurar da sociedade. E muita gente chegou a Cristo e a igreja cresceu, chegou até 50% da população do Império Romano, cerca do ano 350. E daí já um outro momento na história, o Império reconheceu e aí tudo descambou. Mas isso é outra história. Meu ponto é, olha como Deus usou duas epidemias. E como a igreja entender sua vocação missionária é certamente falar as boas novas de Cristo Jesus, mas é de fazer isso de modo concreto, que mostra o amor e a compaixão de Deus para as pessoas. Tirar a febre da testa da pessoa. Os relacionamentos sociais são interrompidos entre as pessoas. Eles criam novas amizades, dessa vez com gente da igreja. E assim a igreja vai ganhando, pouco a pouco, a simpatia da população. Acontece no livro publicado pelo Paulus, a emergência, o surgimento do cristianismo, uma coisa assim, o nascimento do cristianismo. Uma análise de um sociólogo. Agora, Timóteo, de forma prática, o que você acha que a igreja de discípulos de Jesus deveria estar fazendo agora, no meio dessa pandemia? Olha, nós temos que usar a nossa criatividade. Individualmente, nós podemos dar um grito pelo muro do vizinho e perguntar se, quando eu for no supermercado, se não posso trazer alguma coisa para ele. Entendeu? Individualmente, podemos agir nas nossas vizinhanças. A gente pode telefonar para as pessoas e pergunta, fala que, olha, eu vou no supermercado hoje, o que eu posso trazer para você não ter que se expor. A gente pode telefonar para familiares, amigos, pessoas talvez não crentes com quem a gente tem relacionamento, ver como é que eles estão, fazer uma
oração por eles. Então, nós podemos tomar medidas individuais. No exemplo da nossa igreja, a gente está juntando peças de higiene e de alimentos básicos para levar para pessoas em necessidade. Já doa os diáconos, e não só os diáconos, mas nós consideramos toda a igreja local como diácono, né? Somos servos de Cristo, estamos dispostos a fazer esse serviço. Aqui em casa eu até desafiei a minha igreja. A nossa igreja está também fazendo isso, trabalhando de forma diaconal. Juntamos os empresários para ajudar a reinventar quem está tomando prejuízo na área de trabalho. A gente tem algumas pessoas muito boas na área online, de entrega de comida, de tudo. Então, para fazer entrega. Na área de pequenos grupos online, a gente vai crescer como nunca antes, é o que você falou. E também na área de conversa. Todo mundo que a gente puder conversar, bater um papo, ouvir, né? Como diria Rubem Alves, a gente está dando curso de escutatória para o pessoal poder ouvir um pouco e não de retórica, né? Mas, assim, além disso, a minha esposa, por exemplo, eu desafiei a minha igreja, eu quero desafiar aqui com a nossa turma, a adotar uma pessoa, algum trabalhador que está sendo afetado. Por exemplo, tinha um cara que vendia milho aqui na porta da faculdade que a gente passava, sempre comprava para o meu filho. E aí, a gente pegou, começou a passar no condomínio, no WhatsApp do condomínio, quem queria comprar esse milho, que ele ia vir fazer o milho aqui e depois distribuir no condomínio todo. E muita gente dá trabalho, a gente fez uma planilha e ele acabou vendendo aí num dia que passou aqui R$600, 650 de milho, e isso salvou a semana dele. E ele não vai vender milho, ele vai passar necessidade. E eu acho que se cada um cuidar de um cabeleireiro, o outro cuidar de alguém que sempre faz, do feirante, eu acho que a gente consegue passar por essa crise. E aí é isso mesmo, a gente tem que ser individualmente, fazer coisas práticas. Eu sempre que eu pensei até na minha igreja de tirar todas as cadeiras e montar um centro de atendimento. Só que como não tem respiradores, não deveria. Mas eu acho que assim a gente pode fazer isso. E acudir a comunidade carente perto da igreja. A ponte lá de Recife fez. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer. Várias igrejas estão fazendo. Agora, o que Deus tem falado no teu coração, nos seus devocionais? Talvez um versículo, Tim, que você pode trazer para a gente antes da gente começar a encerrar. Marcos, a ideia é que essa epidemia é real, ela entrou na nossa história, estamos sentindo isso na carne. E a ressurreição de Jesus não é menos real. Não é só uma doutrina que a gente assina embaixo, há algo que Deus fez na história, previsto milhares de anos antes. Promessa de que Deus vai resgatar a sua criação, porque ele ressuscitou carne e osso. Então, nós temos uma missão para cumprir. Ajude nessa missão. Faço minha oração agora? Faz, querido. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos mais num outro momento, de repente, sem ser nessa grade que eu tenho feito, a gente poder bater um papo e a gente poder estar junto, tá bom? Tá bom. Pai, nós te agradecemos em Cristo Jesus por toda a circunstância que a gente passa, inclusive essa. Ajude a gente a ser sensível às necessidades dos nossos vizinhos, das pessoas, com uma palavra de engajamento, com atos concretos, demonstração de amor. Nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe aí na tua casa, nessa quarentena. E não deixe de sempre postar coisas. Eu vi um vídeo seu na Ultimato. Eu sei que você é um colunista lá. Então, assim, não deixe de falar, viu? A gente precisa ouvir umas vozes igual a sua, Tim. É uma alegria sempre poder estar com você, ver o tanto que você estudou, a sua humildade. É inspiradora para nós, viu? Para a minha geração que leu você, poder fazer a nossa
fazer uma live dessa, ver você topando, estando com a gente, viu, querido? Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Marcos. E me dá uma ligada em particular, eu tenho, tá bom?